Paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, os alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, nossos professores. Mais uma vez estamos aqui na nossa EBD em pauta para nós comentar a lição de número 11, 14 de junho de 2026, exatamente o dia do pastor. O tema de hoje que iremos comentar é Jacó, de enganador a homem de honra. E está tendo o prazer e a alegria de estar comigo mais uma vez aqui o pastor Jonas, ele que é o responsável aqui pela mídia da igreja, nem sempre aparece, está na frente das câmeras, né? Pois é. Mas todo esse aparato tecnológico de mídia da igreja, o Jonas está por detrás, trabalhando para que as transmissões sejam a melhor possível. E hoje ele está dando a alegria e o prazer de estar conosco na IBD em pauta, para junto comentar esse tema, pastor Jonas, que é Jacó, de enganador a homem de honra. Pois é, pastor Maurício, a paz do Senhor também vocês que estão aí do outro lado, assistindo, ouvindo assistir essa videoaula. Para nós é sempre motivo de alegria, né, quando nós temos essa oportunidade de estarmos aqui desse lado. Nem sempre, como você disse, nós podemos estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, também o nosso pastor presidente, pastor Roberto Varjão, pastor Wallace, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Maurício, que é meu amigo pessoal, e que Deus abençoe, que essa lição venha a ser uma fonte de bênção para as nossas vidas e também dos alunos, né, os quais os irmãos irão estar ensinando nesse domingo. O texto áureo diz que assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade prática diz o seguinte: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Vamos para a leitura bíblica em classe, está em Gênesis 32, 22 até o versículo 31, que diz o seguinte: e levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. É uma leitura bíblica em classe, interessante, dos temas que iremos comentar, pastor Jonas, fazendo uma oração para nós darmos início ao nosso comentário. Oremos. Amado Deus, eterno e bendito Pai, mais uma vez aqui nós estamos diante da Tua presença, e nesta feita, Deus, com essa oportunidade, estamos falando desse tema tão importante, que possa ser um canal de bênção, que o Senhor possa Senhor nos direcionar, e tudo aqui que for dito, que possa servir para aqueles que irão ministrar a Tua palavra, Pai. Suplico pela vida de cada um dos professores que estão nos ouvindo, os superintendentes, aqueles que lidam com a Tua obra, Pai. Põe a Tua mão poderosa, é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmão Jonas, está aí o tema, Jacó, de enganador a homem de honra.
Aí a gente percebe a bondade de Deus em transformar o ser humano, e vemos aí como que Deus agiu na vida de Jacó, recuperando-o, né? A sua fé, seu caráter, a sua personalidade, e transformando ele de fato em um novo homem, e também um homem que passou a ser muito honrado por Deus e reconhecimento, e o seu legado, a sua história atravessou gerações e chegou até nós aqui no século 21, que estamos estudando a palavra de Deus sobre o legado deixado por esse patriarca. Na introdução, diz o seguinte: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Então veja o ambiente familiar da família, né, de Jacó, não era tão assim... Um exemplo, né? Não era tão exemplar, né? Tão exemplar, né? Não era assim tão saudável, né? Isso. Emocionalmente, espiritualmente também, né? E é uma prova de que o ambiente ele acaba influenciando positivamente ou negativamente na vida do filho, né? No agir, na forma como ele vai se desenvolver. Essa verdade prática, pastor Maurício, eu achei muito interessante, né? Certo. Porque somente Deus pode mudar, pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Não existe instituição que tenha esse poder, não existe livro de autoajuda que tenha esse poder a não ser Deus. E como nós vemos aqui já na introdução, falando a respeito dessa influência, às vezes até de forma ali sem ser sentido pelos próprios pais, né, mas que acabou moldando o caráter de Jacó, de forma negativa. Então é muito importante que os professores priorizem isso, né, na sua aula, o quanto que isso é nocivo. E não ficou restrito a isso, né? Nós vamos perceber que futuramente também foi repassado para o próprio Jacó, o exemplo de José e de Benjamim também. Então isso é muito prejudicial, infelizmente. A gente observa, pastor Jonas, que o ambiente familiar, ele é tanto adoecedor, pode ser adoecedor, quanto ele pode ser saudável, né? Então a família, ela é o primeiro ambiente, ou a primeira instituição em que nós estamos inseridos e que somos socializados. Então a família, ela vai formar a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa vida social e a nossa vida cristã. Então todos esses valores a gente aprende na família, ou vamos aprender de forma correta ou de forma incorreta. Então a família de Jacó, ela era uma família que podemos dizer desestruturada, e ele foi formado dentro dessa família ali, tendo uma certa divisão, preferência, o pai tem preferência por um filho, a mãe por outro, e esse conflito gerou nessa família, de fato, que Jacó aprendeu, aqui pedagogicamente, ele aprendeu a ser um enganador no ambiente familiar. E a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz nova criatura. Foi o que aconteceu exatamente com Jacó, que nós vamos estar citando no ponto 3, mais à frente. Então, no primeiro tópico, nós temos a família de Jacó, pastor Jonas, e um encontro especial no subitem, né? Isso. Então, nesse ponto aqui, nós vemos o encontro de Jacó com aquela que viria a ser sua esposa. Então, foi paixão, né? Foi amor à primeira vista, como costuma se dizer. Porém, algumas características que nós podemos perceber, alguns acontecimentos viriam, né, a moldar o caráter de Jacó. Porque até então, nós vemos aí que ele era acostumado a enganar.
Mas Deus tem as suas formas para mudar a nossa vida. Às vezes aquilo que nós observamos e achamos que é negativo para nosso crescimento, é Deus que está trabalhando, né, fazendo com que nós provemos nosso próprio veneno, para nós entendermos o quanto isso é prejudicial para aqueles que estão à nossa volta, como foi na vida de Jacó em relação à sua própria família. Então, é esse conhecer Raquel, né, e ele se apaixonar de forma que trabalhou 14 anos pela sua amada e sendo enganado ali algumas vezes pelo seu sogro, ele conheceu um pouco, experimentou um pouco dessa decepção de ser enganado. Começou a sentir aí na pele aquilo que anteriormente também ele fez, né? E aí teve esse encontro especial com a sua futura esposa, trabalhou 7 anos, depois mais 7, e era um amor mesmo profundo que ele tinha por esta sua esposa, Raquel, né? E foi enganado aí também pelo seu sogro Labão, né? E é interessante, pastor Maurício, eu estava observando aqui, né, a esposa que foi dada para ele, Léa, dá a impressão que não era a mais agradável, né? Por ser a mais velha ali, dá a impressão que Labão empurrou, disse, não, essa aí vai... E eu acho interessante, porque era necessário que naquela época, né, o indivíduo, aquele que se apresentasse ali, ele tivesse algum dote, né, tivesse algo a apresentar. E como ele não tinha dinheiro, então por isso ele se submeteu a trabalhar aí, achando que seria com Raquel. Então, trocaram ali e entregaram na noite de nupcialia a mais velha. Mas ele não se deixou abalar e trabalhou então mais 7 anos aí sim para casar-se com Raquel. Aqui no ponto 2, pastor Jonas diz que o enganador, né, Jacó, o enganador, então a palavra, o nome Jacó significa enganador, e é enganado. Então, o enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado, né, que havia semeado, mentira e engano. Então, essas duas comportamentos negativos, né, mentira e o engano, ela acompanha o ser humano desde quando o ser humano nasce. Tá? São duas problemáticas que ela está sempre aí inserida de uma forma ou de outra no processo histórico do ser humano. Então, o ser humano precisa sempre estar se policiando, principalmente nós, os cristãos, para que esse comportamento ruim não venha fazer parte da vida dele. Mas é algo que faz parte historicamente da vida do ser humano. E Jacó foi contaminado a priori por esses dois aspectos, a mentira e o engano. Eu acredito que não exista uma outra nação, né, como o nosso Brasil. Fala-se do jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, muitas das vezes, fala a esse respeito, de se enganar. E a Bíblia é categórica, Gálatas capítulo 6, 7, que é o texto utilizado aqui, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. A lei da semeadura, ninguém escapa. Eu li uma frase um dia que diz o seguinte, você pode escolher aquilo que você planta, mas você é obrigado a colher aquilo que você plantou. E tem muitas pessoas, às vezes, eu disse no início, pastor Maurício, que não existe qualquer instituição que muda o cidadão, e nossa instituição, nossa igreja não é diferente. É claro que tem pessoas que não tiveram encontro real com Deus, às vezes tem 30, 40 anos aí na igreja, são membros, têm até uma credencial, mas que não tiveram esse novo nascimento. Então é muito importante que nós observemos aqui esse texto, porque todos nós iremos um dia colher aquilo que nós plantamos, né? Às vezes, eu gosto aqui de falar a esse respeito, aquele troco a mais que nós recebemos, que a moça lá do supermercado, o caixa lá, ela nos passou e nós sabíamos que estava errado e nós às vezes ficamos quietos. Chega uma hora que nós vamos ter que prestar conta disso, né? Porque ninguém escapa, viu? E eu acho interessante que esse Labão, o cabo era liso, né? O camarada, ele era expert em passar a perna nos outros, né? E, infelizmente,
Jacó acabou passando aí por esse vexame, por essa situação e provando o seu próprio veneno. É verdade, pastor Jonas. E, como o senhor já disse, né? Como diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Jacó, que era enganador, agora ele é enganado, foi ludibriado, né? Pelo seu sogro, né? Labão, e seu tio, né? Pelo próprio tio, como diz aqui. E isso levou a Jacó a refletir um pouco a respeito dos atos e do mal que causara, né, quando enganou o seu pai em relação a seu irmão. Então ele estava aí também colhendo um pouco daquilo que ele plantou. Então, como o pastor Jonas já disse, não tem outro jeito. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então, se ele semear coisas boas, vai colher coisas boas. Se semear coisas ruins, vai colher na proporção que semeou. Assim que nós vemos que Jacó ele estava colhendo exatamente aquilo que ele plantou. E muitos filhos, ele teve aí bastante filhos, família numerosa, família de Jacó. Né, esse triste episódio aí que nós vemos na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. Então Jacó ele teve 12 filhos, Isso. É isso? 12 filhos, e ele teve aí 2 esposas a priori, mas ele teve as outras 2 ali que eram as servas, né, das suas esposas, pelos quais também ele teve ali relacionamento. Então, seria ali 4 esposas. Seria 2 esposas e 2 concubinas, né? Exatamente, essa é a palavra certa, 2 esposas e 2 concubinas. Então, como diz o escritor da lição, a poligamia era algo comum naquele tempo, entretanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. Né? Então, contrariava e continua contrariando. Então, a Bíblia não aprova, em hipótese alguma, a poligamia, o homem ter várias esposas. Então, isso é proibido pela palavra de Deus. E traz as consequências a pessoa que opta por ter esse comportamento e, consequentemente, vai responder diante de Deus pelos seus atos. E que não foi diferente. Jacó, ele sofreu, pagou um alto preço devido a esse comportamento pecaminoso. É interessante, pastor Maurício, porque às vezes existe aqueles que já têm um pensamento contrário, que eles querem defender e se baseiam justamente nessa questão aqui dos patriarcas. Mas nós vemos que, diante de Deus, o casamento é monogâmico e hétero, viu? Fora disso aí, foge dos padrões de Deus. Então, hoje nós vemos todo tipo de invenção, mas diante de Deus está totalmente deturbado. Então, vemos aqui que Deus sempre honrou. Deus tolerou a poligamia, mas Ele nunca aprovou. Verdade. E reforçando aqui o pastor Jonas diz, o casamento do ponto de vista bíblico, né, original, proposital de Deus, então o casamento ele é monogâmico, né, o primeiro aspecto, monogamia, né, faz parte daquilo que Deus quer do casamento, heterossexual, quer dizer, um homem e uma mulher, o que passa disso é gambiarra do inimigo. O outro princípio, ele é vitalício, vitaliciedade, né? Então, um dos princípios fundamentais é que o casamento seja vitalício, um homem e uma mulher, até que a morte separa. E ele é monossomático também porque, como diz o Senhor Jesus Cristo, em uma só carne, né? Uma só carne, 2 em 1, quer dizer, é uma junção de uma só carne, formando um processo monossomático. Então, um casamento, do ponto de vista bíblico, ele deve ter pelo menos essas 4 características.
E aí a poligamia trouxe terríveis consequências para a família, né? O escritor colocou aqui, pastor Jonas, que a poligamia trouxe consequências terríveis para a família, em especial a família de Jacó. Então, mas eu acho interessante, porque aqui tem um porém, né, um porém. Porém, Deus honrou os filhos que Jacó teve, dessa forma errada, mas Deus honrou. Por quê? Porque ele percebeu que os filhos não tinham culpa, né, em relação ao procedimento dos pais. E os filhos, biblicamente, né, nós vemos Salmo 127, são herança do Senhor. Então Deus abençoa, como abençoou, né, o filho da própria serva lá, de Sara lá no início, né, de Agar. Então Isso. Deus é o Deus que não leva em conta o pecado dos pais e abençoa aí, então, a geração do próprio Jacó. Verdade, apesar dos erros de Jacó, seus erros grotescos, né? Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos se tornaram líderes das 12 tribos de Israel. É como o Senhor disse, os filhos não pedem para nascer. Os filhos não escolhem o sexo, né? O sexo é definido pela genética e os pais escolhem o momento de ter os filhos. Então, os filhos não têm nada a ver com os erros do seu pai. Por isso, então, Deus, apesar dos erros, né, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se líderes das 12 tribos de Israel. Indo, pastor Jonas, para o segundo tópico, nós temos aqui, Jacó deseja retornar à sua terra. Então, Jacó sente aí o desejo do retorno à sua terra natal. Então, Jacó almeja retornar para a sua casa, depois de trabalhar vários anos, né? Vários anos para o seu tio Labão. Labão era irmão de Rebeca, né? Isso. Labão era irmão de Rebeca, então tio de Jacó. Então ele sentiu o desejo de retornar à sua terra natal logo após dar luz a José. José também, o seu filho predileto, né? Pois é. Veja que parece que os comportamentos errôneos vão se repetindo, Vão né? se repetindo. Então parece que isso vai se tornando algo comum, né? E os prejuízos, nós vemos aí, né, já em vários exemplos, é grande. Existe, pastor Maurício, às vezes, uma predição, é claro, né? Tem um filho que às vezes ele se destaca, isso aí nós não podemos ser hipócritas, né? Às vezes o pai tem assim, uma facilidade maior com um filho ou outro, mas isso nunca pode ser demonstrado, né? Temos que procurar sempre tratar todos da mesma maneira, porque isso vai gerar um problema futuramente. Os pais precisam ter a inteligência, né, a gente chama de inteligência espiritual. É aquele tipo de inteligência que os pais precisam ter para saber lidar com aqueles filhos, ou aquele filho, que dá mais prazer, que é mais estudioso, que é mais dedicado, que é mais obediente, que tem dons e talentos espirituais, como foi o caso de José. E Jacó não soube lidar com esta situação na sua família, né? Acabou percebendo que que José era um menino diferenciado e começou a tratar ele com preferência. Como consequência disso, surgiu a inveja, o ciúme ali entre os irmãos e trouxe consequências também para a sua família. Então, sempre que os pais perceberem que tem um filho que se destaca mais que os outros, geralmente isso a gente observa que as famílias têm, um filho que é mais obediente, mais dedicado, mais estudioso, mais prestativo que os outros, os pais devem tratar todos de forma igual e não demonstrar sua preferência por aquele que é dotado de dons espirituais. Então, todos os filhos devem ser tratados de igual modo para que a família, os pais, não criem um problema de ciúme entre os filhos, igual criou-se na família de Jacó, por ele ter preferência por José ser
um jovem adolescente ali que iniciou ali a sua vida demonstrando ser um talentoso homem de Deus, como foi comprovado depois na toda a sua história. Assim, nós vemos que o acordo entre Labão e Jacó, é um segundo acordo, né? Pois Aqui, é, né? de novo, né? De novo, né? O primeiro acordo foi aquele... O primeiro é que ele trabalhasse, né? Os 14 anos. Parece, se eu não estou enganado, trabalhou 20, né? É, né? Isso. E agora surge uma outra proposta aqui. É claro que Labão, nós dissemos aqui que era liso, e ele viu que Deus estava abençoando, né, o trabalho de Jacó, e ele não ia perder isso por nada. Então ele faz uma outra proposta. Mas Jacó, como já conhecia bem o sistema, né? Já conhecia o modus operandi, ele sabia que isso aí seria uma falácia, porque se ele fosse nessa conversa seu tio, ele nunca sairia dali. Então ele faz uma outra proposta, e então nesse momento Jacó percebe que não seria fácil sair da casa do seu tio. Labão, ele era trapaceiro, e agora ele firma um novo acordo, e Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra, e pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida. Então ele era também Labão era também, parece assim, meio interesseiro, né? Parece? Ele era interesseiro. Ele era interesseiro, né? Então, para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. E aí, pastor Jonas, a proposta está aí, né? Na lição. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Pois é, e aí nós vemos que Labão aceitou a princípio, mas ele percebeu que, claro, Deus estava abençoando e nascia mais salpicado e malhado. O que ele faz? Ele muda de novo. Ele diz, não, vamos fazer o seguinte, agora todo salpicado e malhado é meu, e aqueles mais claros são seu. E é claro que Deus abençoou mais uma vez Jacó. E isso seria, na verdade, um ciclo sem fim, né? Se ele permanecesse ali, nunca que Labão aceitaria perder, porque ele era interesseiro, né? Ele era interesseiro. Geralmente estava ali só pensando no lucro e aproveitando da situação de que Deus estava abençoando a sua propriedade por meio de Jacó. Jacó era ali o canal de bênção, e ele estava desfrutando ali da prosperidade por meio de Jacó, né? Eu acho interessante, pastor Maurício, porque aqui na nossa lição diz que Jacó deseja trabalhar para o bem da sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então Jacó, ele mostra aqui através da sua atitude que o seu caráter realmente havia sido transformado, porque ele não desejava mais enriquecer, mas ele estava preocupado no bem-estar da sua família. Ele sabia que aquele local ali não seria um local bom para o desenvolvimento da sua família. Então é uma preocupação que todos nós deveríamos ter em relação à nossa família. Tem pessoas às vezes estão tão preocupadas, né? Nós falamos aqui sobre Ló, com o seu bem-estar pessoal, e acaba submetendo a sua família para uma convivência que vai trazer prejuízo, né? Às vezes existem pessoas que tomam decisão de abandonar a família, vou para o exterior, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, e isso não é interessante, porque a sua família fica aqui e infelizmente ele deixa a desejar como chefe da família. É verdade. Aí Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Agora já é Deus que está entrando com providência em relação à vida de Jacó. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Então, Deus prosperou o trabalho nas mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente, teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos, jumentos, né? São os animais de grandes valores na época. E quando ele prosperou, porque Deus estava agindo na vida dele, e o que aconteceu? Não demorou muito tempo para que os invejosos levantassem contra ele. Então a pessoa invejosa,
a gente precisa saber lidar com ela, porque no momento em que você coloque a mão na obra, ou que você começa a prosperar, seja espiritualmente, seja ministerialmente, ou seja financeiramente, você vai incomodar alguém, e o invejoso vai se manifestar de uma forma ou de outra, tentando se prejudicar. Então, na medida que Jacó crescia financeiramente, aí o invejoso já se levantou contra ele. Os filhos do seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai e que era do nosso pai, fez ele toda esta glória. Pois é. Era uma acusação, na verdade, mentirosa, carregada de inveja e maldade. Eu acho interessante porque o invejoso, enquanto você está lá lutando, ele não te enxerga, né? Você passa batido. Mas a hora que você começa a ter um destaque, o invejoso se manifesta. E outra coisa, o invejoso, ele não quer o que é seu. Ele acha que você não tem o direito de alcançar aquilo. É simplesmente isso. E a gente precisa ter também bastante cuidado, porque a inveja, ela é algo interno, né? Internalizado na pessoa, e a pessoa vai demonstrar aquilo nas suas ações, no seu comportamento. E desta forma, os invejosos, carregados de maldade e insatisfação, tornou aquele ambiente familiar, né, que ele estava, e de trabalho, de maneira que não era mais favorável a vida de Jacó ali naquele ambiente, de forma que ele fugiu de Labão e esperou o momento certo e partiu de retorno, né? Pois é, pastor Maurício, e a saída dele foi Deus, né? Deus disse para ele: volta à terra dos teus pais e à tua parentela e eu serei contigo. Então a ordem, quem dá, foi o próprio Deus, porque Deus previu o que iria acontecer se ele permanecesse ali. E eu acho interessante, mais uma vez, o livre-arbítrio, porque se ele escolhesse permanecer, seria um grande desastre. Mas ele, como alguém que ouvia a voz de Deus, ele então toma essa decisão de voltar para a casa do seu pai. Agora vamos para o ponto de número 3. Jacó no val do Jaboque. Agora é um outro momento da vida de Jacó, né? Temos um momento em que ele estava lá na casa do seu sogro, de Labão. Depois o outro momento, a sua saída, a sua fuga. E agora ele se encontra, Jacó, no val do Jaboque. Aí a angústia e o medo de Jacó. Naquele momento, é muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo a voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. Ouviu a voz de Deus e retornando à sua terra, pastor Jonas. De forma que Jacó tinha medo desse retorno, mas a gente vê que Deus, quando a pessoa segue a orientação de Deus, ele não precisa ter medo, ele não precisa se preocupar com as ansiedades que vêm naturalmente da vida, porque Deus entra no projeto. E Deus estava nesse projeto de retorno de Jacó para a sua terra, né? Assim, obedecendo a voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. E é interessante porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher um dia. E agora é a hora dele colher o fruto, né? Enfrentar o problema que ele criou lá no passado. Eu me lembro aqui, pastor Maurício, de uma mensagem, que foi um ensino que eu ouvi de um pastor falando sobre Onésimo, né? Paulo poderia ter passado a mão, ficado com Onésimo e disse: não, tranquilo, agora você é crente, você fez o que fez no passado, quando você não era convertido, e fica desse jeito. Ele disse: não, volta lá e conserta-se, né? Vai consertar a sua vida lá, e depois sim, aí você vai me servir. Então é muito interessante nós percebermos isso, porque vai chegar um dia, né, tudo aquilo que nós fazemos, e às vezes acreditamos que pronto, fiz, está lá no passado, e você vai ser confrontado com aquilo que você fez. Uma hora você vai ter que retornar para poder consertar. Eu costumo dizer, pastor Maurício, que a nossa vida é como um livro. Você tem que ir escrevendo as páginas. Não adianta você deixar uma página em branco
né? Porque você não conseguiu resolver aquilo, porque um dia você vai precisar retornar e refazer e vai ser mais difícil, né? Como no caso de Jacó, ele estava temeroso porque ele não sabia qual seria a reação do seu irmão, né? Se ele ainda está virado, e a Bíblia aqui diz que ele estava com pelo menos 400 homens, né? Um pequeno exército ali, então ele teve medo. E Jacó, no val de Jaboque, lutou com o anjo. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Então ele protegeu a sua família estrategicamente, encaminhou os procedimentos familiares que deveria caminhar e ficou só. E aí lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar diante, né, certamente para orar, ele ficou só e buscar socorro de Deus. Então apareceu o anjo do Senhor e lutou com ele. E aí nós vemos a intervenção divina na vida de Jacó, transformando a sua vida, né? Que o anjo, ele disse: não se chamará mais o seu nome Jacó, enganador, mas Israel, servo do Altíssimo. E é interessante porque a lição aqui nos diz que tem momentos da nossa vida que nós vamos atravessar, né? Tem coisa que nós oramos, Deus responde, né? Mas tem outras situações que nós precisamos perseverar. Então, nós oramos, nós consagramos, nós intercedemos, porque a resposta não vai vir de imediato. E eu acho interessante porque o comentarista que diz: nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. Então aqui fala sobre perseverança e constância. Tem um exemplo na Bíblia que eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, é o exemplo de Samar, né, que era um dos valentes de Davi, que se prostrou, se colocou em pé num campo de lentilha, mas não deixou que ali o exército inimigo destruísse a sua plantação. Ele achou que era um desaforo. Então, às vezes, pelo nosso campo de lentilha, né, por aquilo que é importante para nós, talvez não é importante para o outro, como o campo de lentilha não é importante para os outros, rapaz, você vai morrer por causa disso, nós devemos nos posicionar, né, e dizer: não, eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou buscar, porque Deus vai me dar uma resposta. Muito bem, pastor Jonas, estamos chegando na parte final e o último tópico. Nós vemos aqui que Jacó é transformado. Isso significa dizer que toda aquela problemática da vida de Jacó, o problema da poligamia, do engano, da mentira, toda aquela problemática ali precisava ser resolvido, né? Precisava ser resolvido. Deus não estava contente com aquele comportamento. Por isso Deus enviou o anjo para que ele pudesse intervir ali na vida de Jacó. E Jacó, naquele momento, ele foi então transformado no val de Jacó, no val de Jaboque, deixou de ser Jacó e passou a ser chamado de Israel. Então, depois daquele encontro, né, com o anjo, Jacó passou a ser chamado Israel. Quer dizer, a mudança de nome significa mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de comportamento. Seria uma nova pessoa. Quer dizer, ali estava acontecendo de fato a conversão, o novo nascimento de Jacó. Então, a mudança de nome significa deixando toda aquela prática ruim para trás e sendo um novo homem. Interessante, pastor Maurício, porque o comentarista diz aqui que quando o homem tem uma mudança, um encontro com Deus, não tem como ele permanecer o mesmo, né? A partir do momento que se tem um encontro com Deus, tem mudança. E aqui eu acho interessante, aquilo que eu disse no início: não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. E muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e nem no seu temperamento. Então, eles só são reformados, né? Não houve uma transformação, não houve uma mudança. São pessoas que até hoje, se precisar brigar, briga, se precisar comprar e não pagar, tá da mesma maneira. Então, não houve essa mudança. Mas quando se tem um encontro com Deus, eu tenho um exemplo meu, né? O dia que eu encontrei com Deus, na noite que eu encontrei com Deus, disse: não, agora eu tenho que mudar o meu palavreado, tem que mudar a minha vida, tem que mudar a forma como eu trabalho com as outras pessoas. Então, é essa mudança que Deus espera de todos. Muito bem, chegamos ao final de mais esta lição. Estamos indo para o final já do trimestre também, pastor Jonas, lição de número 11. Que Deus abençoe a todos os nossos alunos, que tenhamos uma boa
e abençoada aula nesse tema que é Jacó, de enganador a homem de honra. Jacó foi transformado e abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, transformado uma outra pessoa, porque teve esse encontro maravilhoso com Deus, que lhe causou e proporcionou a sua transformação, o seu novo nascimento. Assim, agradeço, pastor Jonas, esta colaboração, e sempre que precisar estarei batendo ali na sua porta. Deus abençoa grandemente. Pois é, pastor Maurício, eu quero agradecer o senhor, quero agradecer os nossos irmãos, né, que acompanham essas videoaulas, que desejo que essas videoaulas sirvam realmente como um subsídio, né, para poder melhorar, né, e quero agradecer também o nosso pastor Roberto, pastor Wallace, e que Deus continue abençoando, e que essa lição do próximo domingo seja uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, muito obrigado.